Eu hoje vou fazer o review deste livro, The First Crusade, The Call from the East. E foi um livro escrito pelo Peter Frankopan, que é um historiador britânico, professor da Universidade de Oxford e diretor do Centro de Estudos Bizantinos. Este é um livro que é bastante interessante porque tem uma nova abordagem relativamente às origens da Primeira Cruzada. É um livro que se assume revisionista, mas revisionista no bom sentido, ou seja, escrito por um historiador que percebe do assunto, que foi buscar às fontes antigas e às fontes que eram conhecidas nova informação, ou pelo menos uma nova maneira de interpretar essa mesma informação e, portanto, tem uma explicação diferente daquela que nos é ensinada na escola, daquela ideia que nós temos transmitida por livros, por filmes, por séries. E a primeira coisa que nós temos de perceber é porque é que a origem se deu em 1095 da Era Comum. Nós não devemos esquecer que Jerusalém havia caído para os muçulmanos no ano 637 d.C., na Era Comum, às mãos do califa Umar. Porquê é que a Primeira Cruzada teve origem quase 500 anos depois, quase meio milénio? Porquê nessa altura? Porque não antes? E é isso que este texto vai abordar, porque nós vamos descobrir que para haver a Primeira Cruzada houve uma conjugação de vários fatores, e esses fatores foram essencialmente políticos, não foram religiosos. É verdade que havia uma componente religiosa, mas a verdade é que haviam duas personagens essenciais e que foram determinantes para que a Primeira Cruzada tivesse início naquele ano. Em primeiro lugar, temos que perceber que o Papa Urbano II, que fez o famoso discurso em Clermont, em que disse que a cruzada era a vontade de Deus, o Deus vult, Deus assim o deseja, era um Papa que estava em crise. Porquê? Porque anos antes, Clemente III, que era o antipapa, havia, com a ajuda das forças de Henrique IV da Alemanha, conquistado Roma. E o Papa Urbano II foi forçado a fugir de Roma e foi forçado a fazer o seu magistério por França, por regiões mais a sul de Itália, e portanto era um Papa que precisava de se afirmar enquanto tal. Era um Papa que precisava de lutar contra a influência que nesses primeiros anos Clemente III estava a ter na política internacional. E por outro lado temos que perceber que nesse ano, e é aqui que o livro é marcadamente revisionista, em 1095, o Império Romano do Oriente estava à beira do desastre, estava à beira da desintegração. Nessa altura reinava o imperador Aleixo I Comneno. Ao contrário do que a maior parte dos historiadores considera, Antioquia, Niceia e outras cidades importantes para o Império Bizantino foram-nas perdidas no início da década de 90 e não antes, nas 2 décadas anteriores. Outra coisa muito importante que descobri a ler este livro é que o movimento das Cruzadas foi um movimento altamente organizado entre estas duas personagens. O que eles queriam verdadeiramente eram exércitos preparados, exércitos com uma grande capacidade militar, mas acima de tudo que fossem comandados por grandes senhores e por grandes príncipes ocidentais, para garantir que o exército se deslocava do Ocidente até Constantinopla e depois conquistar os territórios na Ásia Menor até chegarem a Jerusalém. Os principais objetivos militares propostos e planeados pelo imperador foram alcançados. Cidades importantes como Niceia foram conquistadas logo em 1097, Jerusalém foi conquistada em 1099 e, portanto, desse ponto de vista foi um sucesso. E ele conseguiu gerir bem a passagem dos exércitos por Constantinopla e para a Ásia Menor. A única exceção, e que quase fez com que a Primeira Cruzada se transformasse num desastre épico, foi o cerco de Antioquia. E o cerco de Antioquia, que era um objetivo militar extremamente importante para o Império, era algo que não era planeado. Os cruzados consideravam que a conquista da cidade era algo bastante fácil e, no entanto, tiveram que montar um cerco durante 8 meses, sendo que no inverno a comida era tão pouca, era tão escassa, que inclusivamente existem relatos de canibalismo. E foi aqui que o imperador cometeu um erro. Permitiu que o seu representante, Tatíquios, saísse do cerco, levasse consigo as forças imperiais e nunca mais voltou. E o próprio imperador, não obstante os pedidos dos cruzados, acabou por não comparecer em pessoa e tomar posse da cidade. O que aconteceu foi que os cruzados acabaram por obter uma vitória, conseguiram conquistar a cidade, conseguiram repelir um exército muito grande que, entretanto, lhes montou também um cerco, mas a partir desse momento as relações com os senhores do Ocidente nunca mais foram as mesmas. E, inclusivamente, a imagem que passou do imperador para a posteridade, muito em virtude dos grandes tratados e das grandes crónicas que foram escritas no Ocidente depois do fim da Primeira Cruzada, retratam o imperador como alguém
como não sendo de confiança, como alguém que traiu os cruzados, como alguém que só estava interessado no seu próprio ganho pessoal. Inclusivamente chamaram-no de escorpião, mas na realidade não é essa a personalidade de Aleixo I e não é esse o papel que Aleixo I teve durante a cruzada. E este livro, no fundo, é uma reabilitação de Aleixo I, porque vem colocá-lo no centro da Primeira Cruzada. Porque foi graças a ele, e foi graças aos seus contactos com o Papa Urbano II, e foi graças à sua capacidade de logística, de receber os exércitos e garantir que, pelo menos enquanto estavam em território bizantino, tinham todas as condições para prosseguirem para os seus objetivos militares, que fez com que a Primeira Cruzada e a conquista de Jerusalém fosse uma realidade. O que é meritório também, e este livro foca exatamente esse ponto na última parte do livro, é que Aleixo I, em 4 anos, conseguiu transformar o Império Romano do Oriente, num império à beira da ruína, à beira da destruição, num império que durou mais 350 anos, sendo que Constantinopla não só não caiu nesta altura, como só caiu em 1453 às mãos de Maomé II.